Perguntas em alemão que você precisa saber no dia a dia. O que eu separei para você, as 12 perguntas que eu separei para você, com certeza vão te ajudar a falar o alemão do dia a dia mais rápido. Fala pessoal, beleza? Meu nome é Ravili e eu te ajudo a aprender o alemão do dia a dia em 6 meses para você se comunicar de forma livre num país que fala alemão e não depender de ninguém para resolver suas coisas, né? Então hoje a gente vai aprender 12 perguntas essenciais, muito importantes, que você precisa utilizar no seu dia a dia. Esse tema é muito importante para você ter a capacidade de reagir em alguns momentos. Então a pessoa te faz uma pergunta que você já conhece, você vai conseguir reagir, ou mesmo quando você quer fazer perguntas importantes no seu dia a dia e você sabe formular essas perguntas. Por exemplo, você está num local muito grande, num shopping, por exemplo, você quer perguntar onde é o banheiro, onde fica o banheiro. Você pode perguntar quanto é que custa alguma coisa, se algum encontro ainda está de pé. Imagine que você marcou um encontro com alguém para a semana que vem, só que aí um dia antes, 2 dias antes, você quer confirmar se aquele encontro está de pé. A gente vai aprender isso hoje. Ou mesmo, onde é que fica o guichê de algum local, né? Às vezes você está no aeroporto procurando um guichê de alguma empresa aérea e não consegue encontrar. Hoje a gente vai aprender como é que pergunta isso também. A gente não vai se limitar a aprender perguntas de uma área só, né? Então trouxe para vocês aqui várias perguntas diferentes que vai realmente ajudar vocês a resolverem situações, em diversas situações, né? Situações diferentes, não só num local específico. Esse tema vai ajudar a acelerar o teu aprendizado porque você realmente vai aprender frases úteis, aquilo que realmente você vai utilizar e não aquilo que está no livro didático que você nunca vai utilizar na sua vida. Depois que eu dominei essas frases, essas perguntas aqui, vocês estão me ouvindo, gente? Tudo bem com vocês? Estou aqui falando, preciso saber se vocês estão me ouvindo. Então, depois que eu dominei essas perguntas aqui, consegui entender melhor, eu percebi o quanto eu conseguia resolver algumas coisas no dia a dia, pelo simples fato ali de perguntar e não ter que passar algum aperto por não saber alemão, beleza? Vamos lá. Qual é o tema? Só para falar aqui para quem entrou agora. Verônica respondeu que sim, que está me ouvindo, show de bola. Então, tema de hoje, 12 perguntas essenciais em alemão que você precisa utilizar no seu dia a dia. Vamos compartilhar na tela aqui a primeira? Vamos lá. Primeira perguntinha. Quem é que sabe o sentido? Quem souber o sentido já pode digitar aí, ó. Wollen wir duzen? Wollen wir duzen? Qual é o sentido dessa pergunta? Wollen wir duzen? Tem alguém que sabe o sentido dela? Wollen wir duzen? E aí, Verônica, Gisele, Valéria que acabou de entrar, qual é o sentido dessa pergunta aí? Wollen wir duzen? Pode chutar, mesmo se não souber. A Gisele respondeu se eu trato formal ou informal. Tá nessa linha aí. Exato. Não tem a tradução ao pé da letra, fica um pouquinho prejudicada, né? Não tem uma tradução bem ao pé da letra, assim. Mas exatamente. Então, preste atenção aqui, gente. Se você quiser sair da formalidade, porque quando você está usando o pronome Sie em alemão, aquele Sie é sempre maiúsculo, você está tratando a pessoa de o senhor, a senhora, etc, né? Inclusive, vai servir também para você se dirigir a mais de uma pessoa, né? Os senhores, as senhoras. Mas quando você quer sair dessa formalidade, inclusive, a gente como estrangeiro que mora num país que fala alemão, a gente nem usa tanto essa pergunta, a gente mais ouve, pelo menos eu ouço ela muito mais do que eu realmente falo. Porque a princípio eu vou pensar, não, se eu estou aqui nessa situação, eu vou usar o pronome Sie porque é mais respeitoso e tudo mais. Só que eu percebo que esse alemão ou essa alemã quer realmente tirar aquele muro, né? aquela distância, aquele distanciamento. E aí vai e me faz a pergunta, Wollen wir duzen? Que é justamente, vamos usar o du, entre aspas, né? Não é uma tradução literal, mas o sentido seria esse. Vamos usar o pronome du, né? Wollen wir duzen? Usar o pronome du. Então, no dia a dia é assim que se convida alguém a usar o pronome du, a sair dessa formalidade do Sie que o Sie tem. Então imagine só, que você está conversando ali com um nativo, esse nativo te faz essa pergunta e você fica voando, não sabe o que é que essa pessoa falou. Até porque esse verbo não é tão comum assim, né? O verbo duzen que está aí no final, que é um verbo bem específico, né? Justamente para usar o pronome du. E é muito importante nesse momento, você entenda o que a pessoa falou para você reagir adequadamente. Você pode responder como? Gern, né? Gern, tipo com prazer. Né? Para quem não sabe essa palavra, vou digitar aqui nos comentários. G-E-R-N. Gern. Aí você usa essa palavra para falar com prazer. Então,
Se atentando a isso, com certeza você vai acelerar seu aprendizado do alemão do dia a dia, porque eu já ouvi essa pergunta várias vezes. Eu tenho certeza que se alguém aqui mora num país que fala alemão e realmente convive ali com os alemães, é possível que você já tenha escutado isso alguma vez. Se não, anote, aprenda aqui, porque é importante. Vou falar mais uma vez para você repetir a pronúncia. Ó. Wollen wir duzen? Wollen wir duzen? Wollen wir duzen? Vamos usar o du. Beleza? Próxima frase. Vamos lá? Frase número 2. Essa frase também é muito importante. Muito importante. Quem é que já ouviu ela alguma vez? Sonst noch was? Qual é o sentido dessa pergunta aí na tela? Sonst noch was? Qual é o sentido? Se a Gisele estiver por aí ainda, pode responder. Se não, quem souber o sentido pode digitar. Ou quem não souber e quiser tentar, fica à vontade que a gente corrige aqui, tá? A gente está aqui para aprender. Então, qual é o sentido dessa pergunta que está na tela? O que é que significa em português? Valéria respondeu, mais alguma coisa? Show de bola. Muito, muito, muito bom. Que inclusive você não traduziu nor ao pé da letra, né? Realmente se manteve o sentido. Muito bom. Sonst noch was? Mais alguma coisa? Então, preste atenção aqui, gente. No dia a dia, é isso que você ouve, na maior parte das vezes, é isso que você ouve quando você finaliza uma compra numa padaria, numa lanchonete, na farmácia, numa livraria. Quando você está em contato direto ali com o atendente, né? E o atendente te passou as suas compras e tudo mais, é quase garantido que esse atendente vai te perguntar dessa forma que está aí. É quase garantido que vai te perguntar dessa forma. E aí, se a pessoa fala isso e você não entende, você vai travar, vai ficar sem entender o que a pessoa falou, ou não vai responder nada e vai sair, isso vai ficar um pouquinho mal educado, ou então você vai responder de forma errada, porque você não entendeu a pergunta, e aí você vai acabar respondendo sim, né? Imagine só que você responde que sim, a pessoa vai entender que você quer mais alguma coisa, né? Então é muito importante saber o significado dessa pergunta aí, que a Valéria colocou na tela, na tela não, nos comentários. Então, ó, sonst noch was? Ou seja, mais alguma coisa? Né? Sonst noch was? Muito importante você entender essa pergunta aí, porque você vai ouvir de atendentes morando num país que fala alemão. Beleza? Então, se atentando a isso aí, você acelera seu aprendizado de alemão, porque é uma perguntinha que é utilizada. Quem é que não faz compra hoje em dia, né? Quem é que não vai numa farmácia, numa livraria, na padaria, numa lanchonete? Acredito que todo mundo aqui, né, provavelmente a esmagadora maioria das pessoas vai nesses lugares que eu mencionei, então é muito, muito importante você conhecer essa pergunta. Se você não conhecia, já anota, já tira um print aí para poder utilizar, beleza? Maravilha. Então a gente agora vai para a terceira. Vamos lá. Cadê? Terceiro tá aqui. Essa aí ficou fácil, né, gente? Acho que talvez quem já tem contato com o alemão aqui conhece essa frase, essa pergunta. Quem tá no iniciozinho, logo, ou quase não começou ainda, pode ser que não conheça ainda. Mas enfim, qual é o sentido aí dessa pergunta? Qual é o sentido dessa pergunta? Mesmo que não tiver certeza, pode responder também, tá? Lembrando que a gente vai corrigindo aqui. Exato, a Aparecida colocou aí. Quanto custa? Exatamente. Was kostet das? Gente, atenção aqui, olha só. Olha que interessante. Basicamente, você tem uma outra forma também de perguntar isso. Você pode falar o seguinte, ó. Wie viel kostet das? Wie viel kostet das? Ou o que está na tela aí. Was kostet das?
O que é mais curto? Falar wie viel kostet das ou o que está na tela? Was kostet das? É mais curto falar como está na tela aí. Então, se você quiser simplificar, basta falar was kostet das, que vai resolver, significa quanto custa, né? Quanto custa isso? Como a Cida colocou, como o estudante aí colocou. Beleza? Então tá certíssimo. Por que é importante você saber essa pergunta? Pô, é uma pergunta basicona do dia a dia, né? Que você em português sabe falar quanto custa isso. E você usa isso em português. Se você está no Brasil ali e precisa falar isso em português, você vai falar. Em alemão é importante você saber também. Por quê? Você está ali, imagina só que você está numa loja e na loja não tem o preço dos produtos ou daquele produto que você quer comprar. Nesse momento você, obviamente, quer perguntar o preço, então é importante saber essa pergunta aí. Was kostet das? E é importante também você saber essa variação wie viel kostet das, porque é possível que você queira falar assim também. Eu prefiro falar was kostet das porque é mais curto, é mais rápido, mas você decide também. É possível falar wie viel kostet das. Então, se atentando a isso, você realmente acelera seu aprendizado de alemão, sabendo esses detalhezinhos assim daquilo que é possível de ser falado no dia a dia. Maravilha. Quarta frase. Quarta frase. Essa pergunta é muito interessante. E aí, qual é o sentido dela? Se a Cida estiver aí ainda, a Aparecida, o estudante, quem respondeu também lá em cima? Foi a Gisele, Verônica. E aí, qual é o sentido dessa pergunta? Steht das mit heute noch? Steht das mit heute noch? Qual é o sentido? Steht das mit heute noch? Steht das mit heute noch? Uma tradução ao pé da letra não vai ser, não tem como, fica estranho. Mas qual seria então o sentido dessa pergunta? Pode digitar alguma coisa que vier na cabeça de vocês aí pra gente analisar aqui, pra gente ver se bate ou não. Fala, Danilo, beleza? Boa tarde. E aí, Danilão, você sabe o sentido dessa pergunta aí? Steht das mit heute noch? Qual o sentido? Nos veremos ainda hoje? Gostei, Gisele. Gostei. É uma tradução livre, né? Ou seja, não é uma tradução ao pé da letra, mas manteve o sentido. Ou seja, o resultado que você vai obter vai ser o mesmo, né? Muito bom. Exatamente. Gostei dessa... Ainda tá de pé hoje? Muito bom. Cida colocou também a tradução muito legal. Ainda tá de pé hoje. Já se aproximou um pouquinho, né? Steht das mit heute noch. Você também pode traduzir assim, ó. Ainda tá de pé o combinado para hoje? Ainda tá de pé o combinado para hoje? Ou, como a Cida colocou, ainda tá de pé hoje? Muito bom, muito boa tradução. Maravilha. Então, gente, atenção aqui. Imagine só que você tá solteira ou tá solteiro. Você pode usar em várias circunstâncias, né? Mas aqui no meu exemplo, você tá solteira ou solteiro. E aí você marcou um encontro com um nativo. Marcou de ir num café, de passear, fazer alguma coisa, de ir numa festinha com um nativo ou com a nativa. E aí, você realmente... Se você marcou um encontro para a semana que vem. Aí chega um dia antes, você quer confirmar se realmente está de pé. Ou no mesmo dia, né? Você quer confirmar se está de pé ou não. E aí, às vezes você trava, não consegue falar isso em alemão. E deixa de falar porque você não sabe falar isso em alemão. E aí você vai pro local marcado, chega lá e toma um bolo. A pessoa não vai. E aí você, se arrumou todinho. Às vezes até comprou alguma roupa para ir, etc. Chegou lá, tomou um bolo, não foi, porque realmente não confirmou antes. Se bem que isso aconteceria mais no Brasil, né? Na Alemanha, ou, enfim, pelo menos eu acho que acredito que na Alemanha, ou na Suíça, ou na Áustria, as pessoas costumam marcar, colocar na agenda ali e respeitar mais, sem precisar ficar reconfirmando isso. No Brasil é muito interessante, porque eu fui para lá de férias ano passado, e eu desacostumei com isso, de ficar reconfirmando, né? Antes de... Você marca uma coisa comigo... A minha forma, depois de morar na Alemanha, nesses anos, se você marcar uma coisa comigo para semana que vem, para daqui a 2 semanas, eu vou colocar na minha agenda e para mim já está firmado aquilo. Se acontecer algum imprevisto, eu vou avisar com antecedência que eu não posso ir, ou etc, né? Ou se eu atrasar também. Mas lá no Brasil, às vezes eu marcava alguma coisa assim com um amigo e etc.
Só que eu tinha que ficar confirmando. Tipo, sei lá, 2 dias antes ou um dia antes. E aí, tá de pé amanhã, mais tarde, não sei o quê. Porque uma vez que eu não confirmei, a pessoa simplesmente, você não falou mais nada, por isso que eu não fui, por isso que eu não apareci. Eu falei, mas eu precisava falar mais alguma coisa? A gente não já tinha combinado? Não, mas você não falou mais nada, eu não sabia. Fiquei sem saber se você ia ou não ia, etc. Eu achei isso uma loucura, mas enfim. Então, é muito importante você saber essa perguntinha aí, porque às vezes você quer falar, você quer reconfirmar. Steht das mit heute noch, como a Cida colocou aí, e a Gisele também, nesse sentido. Ainda está de pé hoje, beleza? Se atentando para essas coisas, esses detalhezinhos, sabendo esse tipo de pergunta, você deixa de passar aperto. Principalmente se você vai marcar com alguém que precisa de uma reconfirmação para aquilo que já foi agendado antes. Beleza? Alguém achou estranho isso no Brasil? Já achou isso estranho também? Que alguém que mora aqui na Europa já acostumou, como é aqui, foi pro Brasil e sentiu dificuldades assim? Com uma forma brasileira de agir? E aí você se sentiu estranho porque você é brasileira ou brasileiro, e aí você falou, cara, como é que pode, né? Eu desacostumei do que é praticado aqui no Brasil. Vocês já passaram por isso? Responde aí quem já passou por isso, por algo assim. Beleza, então vamos lá, para quinta pergunta. Quinta pergunta é essencial no dia a dia. Quinta pergunta essencial no dia a dia. Entschuldigung, wo ist die Toilette? Qual o sentido? Qual o sentido dessa pergunta? Pode digitar nos comentários aí. Cida colocou, desculpa, onde fica o banheiro? Aparecida, onde fica a toilette? Beleza, exatamente, onde fica o banheiro, show de bola. Esse comecinho aí, a Gisele colocou, por favor, onde fica o banheiro? Bom também. Exatamente. Vamos lá, gente, presta atenção aqui. Esse comecinho aí, ó, Ravili, por que você colocou um apóstrofo aí no comecinho? E por que você não colocou a palavra completa? Entschuldigung. Porque no dia a dia você pode tranquilamente falar como tá aí, ó. Você tirou ent do início e fala assim, ó. Entschuldigung. Wo ist die Toilette? Porque você vai realmente ouvir frequentemente dessa forma, porque no dia a dia muita gente fala assim, e não há necessidade de, na linguagem escrita sim, mas na linguagem falada, informal, não há necessidade de você falar Entschuldigung. Fica muito grande. Você elimina ali o ent, fala só Entschuldigung. Wo ist die Toilette? Então imagine só que você está num shopping grande e mal sinalizado, sei lá, você não viu placa de banheiro no local. Então você sobe e desce, está apertada ou está apertada, e você vê os seguranças lá, etc, funcionários, e você quer perguntar onde fica o banheiro. Então é realmente uma pergunta muito básica, né? Ou você está num bar que também é bem grande assim, e você, poxa, onde é que fica o banheiro aqui? Será que é naquele corredor, é no de lá, e etc. E você quer perguntar para alguém. Então, essa pergunta aí é extremamente importante. Entschuldigung, wo ist die Toilette? Né? Então, se você estiver anotando essas frases que eu estou trabalhando aqui, ou se você estiver tirando um print da tela, que é fácil também você fazer isso, você realmente vai acelerar seu aprendizado, porque as perguntas que eu selecionei nessa parte 1, a gente vai ter a parte 2 na semana que vem, mas as perguntas que eu selecionei aqui na parte 1 são, sim, extremamente usadas e são importantes no dia a dia. Isso vai acelerar seu aprendizado, com certeza. Oi, Jaque, tudo beleza? Bora para a próxima pergunta? Essencial no dia a dia? Pergunta número 6 agora. O Tzinho ali vermelho, o ER vermelho ali também, são importantes da gente se atentar, né? Isso vai interferir também no sentido da pergunta. Então, könnten Sie langsamer sprechen? E aí, qual é o sentido dessa pergunta? Eu até trabalhei essa pergunta aí em uma das lives.
Mas eu quis trazer essa pergunta de novo para essa aula, para perguntas essenciais, porque essa pergunta é realmente muito essencial, né? Principalmente para quem está aprendendo alemão. Eu vou responder as mensagens, eu estou com muita mensagem no Instagram, no WhatsApp para responder, mas é porque são centenas de mensagens. E aí para conciliar com os alunos, com as aulas, é muita coisa. Mas eu sempre respondo, às vezes eu demoro um pouco, mas eu sempre respondo, beleza? Eu vi, Maite, eu vi e vou te responder também. Mas é porque realmente são muitas mensagens todos os dias, é uma loucura, vocês não têm ideia da loucura que é. Mas eu sempre, como eu tenho que responder com atenção, eu demoro porque eu não quero responder de qualquer maneira, entende? Então tenho que parar, ler, responder com atenção, não de qualquer jeito. Por isso que às vezes eu demoro um pouco mais. Vamos lá. Cira colocou, você poderia falar mais devagar? Correto. Você poderia falar mais devagar? Muito bom. Poderia, por gentileza, falar devagar? Aparecida colocou. Muito bom também, Aparecida. Só falou o mais devagar. O mais devagar é crucial aí, porque coloquei uma R, né? Langsamer. A Gisele colocou você, formal, exato. Poderia falar devagar? Faltou mais também, né? Mais devagar, por causa do ER no final de Langsamer. E a Nath colocou, você poderia falar mais devagar? Exatamente, isso aí. Muito bom. Você poderia mais devagar? Falar mais devagar, aliás? Gente, essa pergunta é muito importante, principalmente para quem está desenvolvendo o alemão, ou desenvolvendo ali a compreensão auditiva, porque use e abuse dessa pergunta. Use e abuse da pergunta, por exemplo, wie bitte, que a gente trabalhou também, acho que foi na live da semana passada, se não me engano. Use e abuse de wie bitte, que é quando você fala isso, é como, né? Como, por favor? A pessoa vai repetir aquilo que ela falou. E essa pergunta ela é crucial, porque se você estiver conversando com alguém, então, gente, preste atenção aqui. Se você estiver conversando com alguém, mantendo um diálogo, e a pessoa está falando um pouco rápido, então, travou para vocês alguma coisa aí? Para mim apareceu uma mensagem aqui na tela, dizendo que a minha internet oscilou. Enfim, tomara que não tenha travado para vocês aí. Mas vamos lá. Você poderia falar mais devagar essa frase, use e abuse dela. Mesmo que a pessoa às vezes nem esteja falando tão rápido, mas está rápido para você, está prejudicando o teu entendimento, você vai utilizar. Pô, valeu. Travou e voltou, né? Tá, travou e voltou. Mas será que... Mas deu para entender. Show de bola. Beleza, então massa. Então, gente, use... Falei várias vezes a mesma coisa, né? Mas é porque é importante mesmo. Usem e abusem dessa pergunta aí, porque vai ajudar a acelerar o aprendizado de vocês. Tá conversando com alguém, não tá entendendo direito? Usa essa pergunta. Tá em outra situação. Ravili, se for informal, tô conversando com um colega que eu já conheço, mas eu quero que ele fale devagar, mas eu não vou usar o Sie, vou usar o Du. Então, como é que seria? Como é que seria em alemão se você usasse, em vez do Sie, usasse Du? Não precisa digitar a pergunta toda, digita só as duas primeiras palavras. Só que usando o pronome do, não usando mais i. Como é que ficaria a conjugação do verbo? Como é que ficaria? Quem é que pode digitar pra gente aí? Gisele colocou Könntest du, muito bom. Nath também colocou, show de bola, corretíssimo. Então, para o pessoal que não sabe disso ainda, etc., então tá aí nos comentários. Você pode substituir as duas primeiras palavras pelas palavras que a Gisele e a Nath colocou aí. A Deise colocou kannst du. O kannst du também daria, né, mas aí mudaria um pouco o sentido, né? Seria você pode. Como a Cida também acabou de colocar aí, seria a gente estar buscando, querendo agora o você poderia, né? Justamente para só mais educado, né? Você poderia falar mais devagar. A Aparecida colocou também aí. Só tem um Szinho aí que você colocou a mais, mas acho que foi erro de digitação, né? Beleza, gente, e a sétima frase? Vamos lá? Sétima. Wann passt es dir? Qual é o sentido? Perguntinha também muito importante no dia a dia, né? Wann passt es dir? Wann passt es dir?
Wann passt es dir? Qual é o sentido? Quando fica bom pra você? Uau, show de bola. Muito boa tradução. Tradução livre que manteve o sentido, né? Que na verdade o foco é justamente esse. Quando fica bom pra você? Muito bom mesmo. Wann passt es dir? Então, é isso que você... Presta atenção aqui. É isso que você vai falar no dia a dia quando você combinar alguma coisa com alguém, né? Então, imagine só que você já sabe o que vocês vão fazer. Você está conversando ali com o nativo ou com a nativa, já decidiu para onde vai. Você vai para o zoológico, por exemplo. E aí, pô, decidiu para onde vai? Wann passt es dir? Né? Quando é que fica bom para você? Ainda tem uma outra possibilidade, você colocar o am besten no final aí, ó. Wann passt es dir am besten? Né? Quando é que fica bom para você? Só que assim, qual é o melhor, né? O melhor de tudo ali, o topo, o melhor momento para você, né? Pode ser em relação a dia e horário, etc. Né? Dá para colocar também no final aí o am besten. Então, se atentando para esse detalhezinho que eu acabei de falar com você aqui, isso você enriquece seu alemão, você é mais assertivo ou assertiva na hora de falar e você com certeza acelera seu aprendizado de alemão, desenvolvendo, né? Tendo essa desenvoltura na hora de se comunicar. A Aparecida também colocou, Gisele, quando você pode, também manteve o sentido, né? Quando é adequado para você, você manteve o sentido também. A Cida já pensou de uma forma um pouco mais literal, né? Porque o passem você pode traduzir um pouco mais dessa forma, mas está certo do mesmo jeito. Show de bola. Vamos para a próxima? Próxima frase, tô olhando aqui no meu roteiro também, para não me perder na ordem. 6, 7, 8. Essa também é uma pergunta fácil para muita gente que está aqui na live. Mas, independente disso, qual é o sentido dessa pergunta aí? Qual é o sentido dessa pergunta? Entschuldigung, könnten Sie mir helfen? Dá pra colocar um bitte aí também, né? Se quiser. Entschuldigung, könnten Sie mir bitte helfen? Colocar a palavra bitte antes de helfen daria também. Gisele, por favor, poderia me ajudar? Formal, boa. Por favor, você poderia me ajudar? Correto. Com licença, você poderia me ajudar? Tudo correto. Show de bola, gente. Obrigado pela contribuição. Então, atenção aqui. Essa perguntinha, ela é muito importante no dia a dia, porque eu sei que às vezes a gente quer resolver tudo sozinho e etc., mas em alguns momentos a gente precisa de ajuda. E se você não sabe o idioma, não sabe fazer uma pergunta dessa, você às vezes está numa máquina ali para comprar um ticket de trem, principalmente quem está mais no início, né? Está naquela fase de adaptação no novo país, está na máquina ali para comprar passagem de trem, se perde, porque não sabe inglês, não sabe alemão, não sabe o que fazer, não sabe qual ticket comprar, e aí... às vezes tem um nativo do seu lado ali comprando também, você pode utilizar essa pergunta para pedir ajuda. Um outro exemplo, você tem uma loja aqui, que é a DM, eles instalaram recentemente tipo um caixa assim, que você consegue passar suas compras sem ter um atendente, né? Você passa ali suas compras, etc. Esse dia eu tava com uma dúvida, porque eu não estava conseguindo encontrar um negócio lá, não estava entendendo direito, e aí, né, enfim, provavelmente, eu não lembro o que é que eu usei, mas provavelmente eu usei essa pergunta aí. Entschuldigung, können Sie mir bitte helfen? Então, né, com licença, você poderia me ajudar? Né, você formal, né? Então, é sim uma pergunta crucial e importante no seu dia a dia, beleza? Então, se você colocar isso ali no seu vocabulário, você também vai acelerar, porque quando você faz um estudo direcionado, você vai desenvolvendo essa autonomia para o seu dia a dia. Valéria colocou... Aí seria poderia, né, Valéria? Desculpa, você poderia, justamente por causa desse conjuntivo aí, né? Esse Tzinho aí, könnten. Você pode me ajudar, por favor? Bambi não, né? Manteve mais ou menos a linha ali, mas não é exatamente isso. É como a Nath colocou ali por último. A Cida, Nath, Gisele. Você poderia, né? Com licença, você poderia me ajudar? É o sentido. Próxima frase, número 9. Qual é a frase que nós temos aqui? Vou passar uma dica bem legal para vocês em relação à pronúncia.
dessa marca aí, ó, dessa empresa aérea. Mas enfim, qual é o sentido dessa pergunta? Zé Guiana, qual o sentido dessa pergunta? Provavelmente já tem alguém digitando aí, né, a resposta. Vou esperar um pouquinho mais, porque sempre tem um delayzinho. Qual é o sentido da pergunta? Onde fica o balcão da Lufthansa? Na verdade, até eu pensei, como está escrito em português, até a pronúncia da marca eu pensei em português, mas eu vou falar para vocês como é que seria a pronúncia em alemão. Aparecida, onde fica o balcão da Lufthansa? Sim, exato. Manteve o sentido. Oi, Adriana, beleza? Ó, gente, presta atenção aqui. Supondo que você comprou uma passagem aérea dessa empresa aí. Que a empresa, se eu não me engano, é uma empresa alemã. E aí você tá no aeroporto gigante, aeroporto internacional e tal. E você tá atrás do guichê dessa empresa, né? Exatamente, Ticida, é isso aí. Por favor, onde fica o guichê da Lufthansa? Então, essa pergunta aí você vai utilizar para perguntar onde fica o guichê dessa empresa aérea. E aí a palavra guichê é a última palavra aí, ó. Schalter, Schalter, Schalter. E é muito importante você saber essa palavra ou saber esse tipo de pergunta, porque às vezes você está num órgão e você onde é que fica o guichê tal, ou no próprio aeroporto, enfim, algum local ali que você precisa perguntar onde é que fica o guichê de alguma empresa, etc. Então é importante você saber essa pergunta aí. E em relação à pronúncia, que eu falei que ia dar uma dica, você não vai falar, ó, Lufthansa. Não vai falar Luft e juntar o T, THA e o restante. Não é Lufthansa. Mas você vai falar Luft e depois você vai falar Hansa. Lufthansa. Né? É bem interessante, né? Então essa marca e essa empresa você vai pronunciar assim, Lufthansa. 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 Se pensar em português, a gente quer falar Lufthansa, né? Lufthansa, Lufthansa. Mas é Lufthansa. Então, Entschuldigung, wo ist der Lufthansa Schalter? Onde fica o guichê dessa empresa aérea aí? Beleza? Muito importante você saber essa perguntinha aí. Claro, você pode tirar a empresa aérea e colocar alguma outra marca, nome de alguma outra coisa, mas esse padrãozinho aí você pode utilizar, tá? Para aprender mais rápido o alemão do dia a dia. Deixa eu ir para a próxima aqui. 10, número 10. Frase número 10. Sentido da pergunta número 10. Lembrando o nosso tema que está aí na tela, né? 12 perguntas em alemão que você precisa saber no dia a dia, parte número 1. Parte número 2 a gente vai ter semana que vem. Parte número 1 agora. Estamos na 10ª pergunta. Quem não viu a live até agora, eu recomendo ver. Vou deixar a live salva. A Nath colocou, adorei essa dica de pronúncia. Show de bola. É diferente, né? Eu confesso que eu falava Lufthansa. Lufthansa. Um belo dia será que é isso mesmo? Porque Luft é ar, né? Será que é separado? Eu fui olhar separado. Lufthansa. E aí, qual o sentido dessa pergunta? Weshalb haben Sie sich für diesen Beruf entschieden? E aí, qual o sentido dessa pergunta? Essa pergunta aí, ela é muito importante, né? Olha que coisa interessante. A palavra weshalb é uma versão formal de warum, de porquê, o porquê de pergunta, né? Warum? Weshalb. Não é tão usada assim no dia a dia, não, mas em ambientes formais, em situações formais, ela é utilizada. Por isso que está aí nessa pergunta, que essa é uma pergunta utilizada num contexto bem específico. E aí, qual o sentido dessa pergunta?
Quem mesmo que não tiver certeza, não importa se tem certeza ou não, o importante é o processo de aprendizado, colocar para fora. A Gisele colocou, por isso você escolheu essa profissão? Não seria o por isso. É porque acho que você confundiu com deshalb, né? Weshalb e deshalb, tem diferença. Vou até anotar isso, porque eu vou postar depois um videozinho curto disso. Serve como uma dica, né? Para diferenciar as palavras. Deshalb é uma coisa e weshalb é outra coisa. A Cida colocou, por que você escolheu essa profissão? Muito bom. Por que essa profissão? Exato, né? A Cida colocou o verbo escolher, e realmente, porque tem o verbo ali, né? Entscheiden, no particípio, exatamente. Por que você escolheu essa profissão? Por que razão, ou por qual razão você escolheu essa profissão? Exatamente. Nath colocou por que você escolheu essa profissão. Perfeito. Muito bom, gente. Obrigado pela contribuição. Então, preste atenção aqui. A chance de você ouvir essa pergunta numa entrevista de emprego é muito, muito, muito grande. Porque com isso o entrevistador, ele quer saber as tuas motivações para trabalhar com o que você trabalha. Por que você trabalha nessa área específica? Quais são suas motivações para isso? O entrevistador quer ver o que em você? Paixão pela sua área. Será que essa pessoa vai desenvolver bem essa atividade aqui na nossa empresa? A gente tem uma vaga aqui nessa área que essa pessoa está dizendo que é boa, enfim, que exerce, etc. E aí é uma pergunta comum de entrevista de emprego essa aí, né? Weshalb haben Sie sich für diesen Beruf entschieden? Então, por que você escolheu ou decidiu por essa profissão, né? Então, é uma pergunta básica de entrevista de emprego. Eu tenho uma boa notícia. Em algum momento, não sei quando, eu vou trazer através de live, eu vou dar uma aula gravada de perguntas que são utilizadas em entrevistas de emprego, as perguntas mais utilizadas em entrevistas de emprego, né? Então, é muito importante você saber, conhecer essa pergunta aí e outras também, para que você se prepare adequadamente para uma entrevista de emprego, né? Tem muita gente que se assusta com entrevista de emprego ou com várias situações do cotidiano, só que quando você se prepara e chega até mesmo a decorar ali as respostas e tudo mais, você se sente muito mais confiante e você com certeza consegue mudar essa sensação interior, né? De medo, de aflição, de ansiedade, fica se descabelando sem necessidade, porque basta que você se prepare para essas situações. É tipo escolinha mesmo, na época da escola ou da faculdade, tinha apresentação lá na frente para você apresentar. Só quem tremia na base era quem não tinha se dedicado o suficiente. Se você se dedica muito mesmo, treina inclusive até falar pro espelho, apresentar aquilo ali para 2, 3 amigos. Gente, tudo é treino, né? Tudo é você pensar em estratégias para poder se colocar naquela situação específica que você não tinha vivenciado ainda, e aí você vivencia aquilo num ambiente relativamente controlado, o seu cérebro entende que aquilo não é tão ameaçador assim, e você vai só desenvolvendo, tá? Então, tendo estratégias, você consegue melhorar muita coisa, comunicação, idioma, postura, medos, enfim. Engraçado, né? Às vezes eu fico falando uma coisa assim de ordem psicológica, mas é porque eu amo esse tipo de tema, e às vezes eu me empolgo e falo de coisa envolvendo psicologia e comportamento. E a Nath colocou repetição, exatamente. Processo de repetição. Quanto mais você repete aquilo, quanto mais a gente tem contato com alguma coisa, mais a gente fica à vontade com aquilo, né? Por exemplo, olha, a sensação que eu tinha quando eu comecei a fazer live, por exemplo, eu ficava ansioso. Mesmo dominando a matéria assim e tal, ficava um pouco ansioso porque eu não tinha feito live antes, né? Era uma coisa nova pra mim. Hoje, por exemplo, eu tô aqui, eu tô conversando como se eu estivesse conversando com meu irmão, com minha mãe, assim, tô tranquilão aqui, muito tranquilo. É muito louco, né? Eu fico assim, cara, como é que pode, né? Algo que você antes sentia uma coisa, depois você passa a sentir outra, você se acostuma com aquilo, né? É incrível, eu acho isso muito incrível, muito incrível. Mesma coisa em relação à compreensão auditiva, em relação ao idioma. Eu lembro de muitas ocasiões que eu estava ouvindo podcast, por exemplo, e não estava entendendo quase nada, entendia 10%, né? E eu falava, meu Deus do céu, de 100% estou entendendo 10% aqui do que está sendo dito e tal. E eu sabia que ia melhorar, mas eu não sabia quando. E eu sou muito ansioso, né? Muito assim, tem que ser para ontem, para ontem. E a minha pergunta diária era essa aqui, ó. Eu tenho certeza que eu vou melhorar, mas quando é que vai chegar isso?
É daqui a 3 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, E me dava uns medos assim, né? Quando é que vai chegar? Será que 3 anos? Cara, mas 3 anos é muito tempo. Não sei o quê. Ou 6 meses. Eu ficava todo dia me perguntando quando é que ia chegar. E por incrível que pareça, muita gente falava assim, ó. Ah, vai ter um dia que a chavinha vai mudar. Já ouviram essa expressão? Dizendo que um dia vai clicar, vai dar um clique, aí você passa a entender tudo melhor? Comigo não foi assim, não. E eu não acredito nisso, não. Eu acredito que o processo é gradativo. Se você continua se dedicando e tendo contato e etc, e não desistir, vai só melhorando e melhorando e melhorando. Então é como se fosse assim, ó. Sei lá, 100% seria você entender tudo de um podcast, né? É como se fosse assim, se você todo dia ouve ali um episódio de 20 minutos, é como se todo dia aumentasse 0,1%, ou talvez até menos do que isso, 0,01%. É bem pouco, eu sei. Mas acho que é isso mesmo, 0,01. Eu diria que é uma coisa nessa ordem aí. E aí você passa uma semana, você já está um pouquinho mais acostumado, já sabe novas frases. Aquela palavra que você não conhecia antes, você acostumou, porque aquela pessoa que está no podcast que você escuta, você começou a acostumar com a voz, você começou a acostumar com o vocabulário que aquela pessoa costuma usar em alguns momentos. Na hora de se apresentar, ou na hora de perguntar como é que a outra pessoa vai, que não sei o que e tal. Então, tem podcast, por exemplo, que a mulher falava muita palavra tatsächlich. Então, eu não conhecia essa palavra. Pelo fato dela falar muito essa palavra, eu passei a entender e passei a utilizar, porque eu entendi quando é que eu usava essa palavra, entende? Então, assim, o processo é gradativo, mas se você fica ali, né, se você tenta diminuir um pouco a ansiedade, se você tem certeza que vai chegar e se você não desiste, vai chegar. Isso é muito massa, vai chegar, não tem pra onde correr. Né? Realmente, só não chega pra quem desistir. Só não chega pra quem desistir. Beleza, a Nath colocou, eu tô assim, compreendo uns 60% a depender do tema. 60% já é massa. 60% é o suficiente para você ter motivação para ouvir e dar até risada, porque você entendeu ali uma piada, um negócio e tudo mais. Eu acho 60%, eu diria, eu lembro mais ou menos quando eu estava assim, nesse nível, eu lembro que eu ficava muito motivado. Eu consumia cada vez mais, né? Porque quando você entende cada vez mais, você fica mais viciado, né? É uma porcentagem boa. Beleza? Então, continuando. Vamos para a próxima frase. Próxima pergunta. Pergunta agora número 11. Número 11. Findet heute den Unterricht statt? Qual é o significado dessa pergunta? Qual é o significado dessa pergunta? Findet heute den Unterricht statt? Findet heute den Unterricht statt? Tô falando um pouco assim, mais devagar, mas esse A é bem curto, tá? O statt. O A é curtinho, tá? Antes de consoante dupla. Statt. Sônia colocou, vai ter aula hoje? Muito bom. Exatamente, vai ter aula hoje? Olha só que interessante, né, gente? Se você tentar traduzir ao pé da letra, fica estranho, né? Porque se for tentar traduzir um pouco mais ao pé da letra, a aula vai realizar-se hoje? Ou ocorrerá a aula hoje? Né? Fica um pouco um português meio estranho, a gente não fala assim no dia a dia. No dia a dia a gente fala como a Sônia colocou aí. Né? Vai ter aula hoje? Ou como a Aparecida colocou, né? Hoje tem aula? Né? Olha, a gente fala em português usando o verbo ter, né? Hoje tem, usando o verbo ter. Na frase alemã não tem o verbo ter. Olha que interessante. A Cida colocou, a aula será hoje? Não seria esse sentido não, Cida. Não é de a aula será hoje. É se vai ter aula hoje. Né? Findet heute den... Não, se bem que fica um pouco dúbio mesmo. Findet heute den Unterricht statt ou da morgen? Não, daria sim. Daria para ser algo do tipo assim. A aula acontece hoje ou amanhã, mas teria que complementar, né? Com o da morgen no final ali. Mas se você quiser traduzir ali, ó, Findet heute den Unterricht statt, né? Vai ter aula hoje? Se bem que tá dúbio, né? Dá para ser. A aula vai ser hoje? Findet heute den Unterricht statt? A aula vai ser hoje, mas a pessoa deveria complementar, talvez. Ou amanhã e tal. Nath colocou, vai ter aula hoje? Exatamente. Muito bom, galera. Show de bola.
Então, presta atenção aqui. Se você quiser perguntar se vai ter aula hoje, você pode usar essa perguntinha aí. Não importa se é aula da faculdade, se é aula da escola, se é aula do curso, de algum curso que você esteja fazendo, não importa também qual curso. No dia a dia você pode usar essa frase que tá aí na tela, né? Vai ter aula hoje? Então, findet heute den Unterricht statt? Então, supondo que você está no grupo do WhatsApp da faculdade. Você às vezes está no grupo do WhatsApp ali, da sua faculdade, da sua escola, do seu curso. Pode ser um curso, pode ser um yoga, alguma coisa assim. E aí você quer perguntar se vai ter aquela aula específica hoje. Ficou meio estranho ali no grupo, você não entendeu direito se vai ter, se não vai. Para perguntar se vai ter aula hoje, você pode usar essa pergunta aí. Findet heute den Unterricht statt? Né, vai rolar aula hoje, vai ter aula hoje. O verbo aí é um verbo separável, enfim, né? Stattfinden, que é o verbo realizar-se ou ter lugar no sentido de ocorrer, beleza? Em português a gente usa o verbo ter no lugar, né? Frequentemente, vai ter aula hoje, etc. Muito bom isso. Em português a gente costuma pensar de uma forma, em alemão de outra forma, e a gente tem que respeitar isso aí, para que a gente acelere o aprendizado de alemão. Então, respeitando isso e atentando para isso, que os idiomas são diferentes, você acelera o aprendizado também, com certeza. E agora a última. A última, qual é? Essa é muito legal, né? Nos 3 pontinhos você pode colocar ali uma informação. Mas qual é o sentido dessa pergunta? Qual é o sentido dessa pergunta? A Gisele colocou aí, foi o corretor, né? De boa. E aí, gente, qual é o sentido dessa pergunta? Por gentileza, onde encontro... Muito bom, obrigado pela contribuição. Exatamente. Onde encontro tal coisa? Nos 3 pontinhos você vai colocar aquilo que você quer encontrar. A Cira colocou também a mesma coisa. Por favor, onde eu encontro? Gisele também. Por favor, onde encontro? Ou onde eu acho, né? Também pode ser. Muito bom. Então, gente, presta atenção aqui, quem não está prestando. Você vai precisar desse padrãozinho que está na tela aí. É importante que você anote ou dê um print na tela para você, quando você estiver procurando alguma coisa. Pode ser na internet, pode ser pessoalmente, em algum local, em alguma loja, e você está rodando lá, está procurando alguma coisa, então é importante que você tenha esse padrãozinho aí. Na internet você não precisa da primeira palavra, né? Se você for digitar no Google para pesquisar, é só colocar a partir do Wo finde ich, 3 pontinhos. Mas no ali, pessoalmente, com alguém, você vai usar a primeira palavra aí, né? Que é com licença. Chamar a atenção da pessoa de uma forma educada e falar o que você está precisando falar. Então, você está precisando encontrar algo específico no supermercado. Você acabou de mudar para um país que fala alemão, entra no supermercado e você fala, meu Deus do céu, será que aqui eu consigo encontrar fubá de milho? Será que aqui eu consigo encontrar feijão preto? Se for aqui na Alemanha, vai desistindo. Pelo menos aqui onde eu moro, difícil encontrar feijão preto, supermercado alemão assim. A não ser, eu vou no supermercado meio que natural, de produtos naturais. Aí eu consigo encontrar. Não sei vocês. Então, quiabo, difícil encontrar. Então, quer encontrar alguma coisa, utilize esse padrãozinho aí. Na internet também, você quer... Poxa, onde é que eu compro roupa usada? Onde é que eu... encontro, né? Que eu coloquei o verbo encontrar aí. Onde é que eu encontro roupa usada? Onde é que eu encontro amigos? É uma pergunta que, inclusive, os próprios alemães fazem, pesquisam isso no Google, né? Wo finde ich neue Freunde? Onde encontro novos amigos? Wo finde ich Klamotten? Onde encontro roupas? Né? Onde é que encontro voos baratos? Né? Günstiger Flüge. Então é um padrãozinho muito importante você saber, porque se você memorizar esse padrão de pergunta, você vai estar desenvolvendo mais rápido o seu alemão do dia a dia, porque dentro de um programa de alemão do dia a dia, essa pergunta ou essa frase está dentro, com certeza, para acelerar seu aprendizado, beleza? Então, gente, já vou postar minha gotinha aqui. Para quem está familiarizado, essa gotinha representa para a gente o nosso comprometimento. É uma gotinha todo dia. Lembra que eu falei agora há pouco que eu sabia que ia chegar a compreensão auditiva em algum momento. Eu não sabia quando, mas ela ia chegar se eu continuasse. E eu continuei. E chegou, né? E só melhora, etc, né? Não tem fim isso, na verdade, né?
mas a gotinha representa o nosso desenvolvimento. Hoje a gente já se dedicou, então a gotinha representa isso. É uma gotinha por dia no balde, em algum momento esse balde vai transbordar. E o balde representa o idioma alemão. O balde cheio. Aliás, cada gotinha representa o idioma, né? A nossa dedicação. Nath, wo kann ich, blá blá blá, finden? Também rola total, claro. Fica bom também. Wo kann ich, não sei o que lá, finden? Ou wo finde ich? Wo finde ich? Wo finde ich? A letra E nem é falada, né? Wo finde ich. Eu coloquei assim, mas dá pra falar wo finde ich. Wo finde ich? Não sei o que lá. Wo kann ich, alguma coisa assim. Wo finde ich? Wo kann ich Tomaten finden? Onde é que eu posso encontrar tomates? Wo finde ich Tomaten? Os dois, tá tudo ok. Gente, então é isso. Se atentando para essas técnicas, estratégias, né? Focando no alemão do dia a dia, você acelera seu aprendizado. Então, imagine só você dentro de 6 meses, com muito, muito foco e dedicação, você é independente no idioma alemão, sabe falar essas coisas no dia a dia, entrevista de emprego, resolve suas coisas sem depender de uma outra pessoa. Claro, você comete erros, mas você está em constante evolução e você dominaria a maior parte das situações do seu cotidiano porque você se preparou para isso. Então, seria maravilhoso você realmente atingir esse objetivo, principalmente para quem mora num país que fala alemão. Muita gente que está no Brasil ainda não tem esse nível de consciência, porque está no Brasil resolvendo as coisas em português, então nem se atentou que focar no alemão do dia a dia é importante. Mas quem mora aqui, com certeza sabe que focar no alemão do dia a dia é importante. Isso aí, Nath. Vamos estudar, Nath, bastante motivado. O pessoal, na verdade, que está no meu programa, tem as pessoas aqui, a Jaque, a Adriana, a Nath. São pessoas bem motivadas. Vão pra cima, beleza? Beijão pra vocês e até a próxima live. Na semana que vem é o mesmo tema.